Bem-vindos a mais um podcast Eu Decido da Faz a Tua Mudança. Mais uma vez trago comigo uma pessoa extraordinária, multifacetada, empresária, professora, empreendedora, enfim, vão conhecê-la melhor. Isabel Neves. Na verdade, não se precisa de mais liderança. Precisamos, sim, de uma verdadeira liderança consciente. Cargos conquistam-se ou até negociam-se. O caráter, esse é que funciona de forma diferente. Será que sabes fazer a tua autoliderança? Fica a questão. Bem-vinda, Isabel, ao podcast Faz a Tua Mudança. Obrigada, Adriana, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. És uma mulher cheia de força, irresistível e, portanto, eu tinha que estar aqui. É uma Sim. honra para mim ter-te aqui. Obrigada. E eu começo. Pouca gente tem coragem de falar do verdadeiro preço que é liderar. Qual foi o maior preço que já pagaste como líder na tua vida? São tantos. Olha, às vezes, sabes que quando se é líder, quando os outros acham que nós somos líderes, Exatamente. nós temos que ser muito fortes, enfrentar muitas situações e às vezes esquecemos de nós. Nós somos vidrinhos, não é? Todos nós temos uma criança cá dentro que também precisa de ser muito mimadinha. E quando tu és muito forte e não só porque precisas de ser forte, porque és forte, e quando todos acham que ela suporta tudo. Já ouvi isso também. Ela suporta tudo, porque ela é líder, ela é capaz, ela ultrapassa tudo. Epá, às vezes é muito difícil e há dias que nós encaramos isto com muita força, com leveza, mas há dias que nós vamos abaixo. E portanto, quando tu me perguntas qual foi o maior preço que eu já paguei, pá, muitas noites de angústia comigo mesma, será que eu sou capaz de ser aquela pessoa e de corresponder àquilo que todos esperam de mim? E correspondes e muito. Mas é difícil. É difícil. Por isso é que a autoliderança também é importante, não é? No meio disto tudo. Eu no outro dia ouvi que somos para pessoas que já estão curadas e não têm nada a curar. Eu não acredito nisso. Não. Eu acredito que nós somos um constante conhecimento, uma constante evolução, não é? Nós não somos o que nos feriu, somos o que decidimos curar. Mas na verdade é um caminho, não é um estalar de dedos. É um caminho, e eu acho que é um caminho que nunca está completo. Tu podes estar mais curada, tu podes estar mais preparada. Mas não para o Mas não conhecimento. para. Tu podes estar mais preparada para saber enfrentar e corresponder. E podes ter mais instrumentos e ferramentas para te saber defender. Exatamente. Mas nunca estás curada. Nunca estás curada, sem dúvida. Diz-me, qual é a maior mentira que o mundo dos negócios continua a dizer sobre a liderança? Ninguém é super líder. Todos têm fraquezas. E não há cursos, não há ferramentas, não há cursos de liderança, não há pós-graduações, não há. A liderança nasce contigo e desenvolve-se contigo. Mas não há super líderes, nem há pessoas que toquem os burros todos. Verdade. Aliás, se nós olharmos, normalmente uma pessoa que é muito bem sucedida na sua vida profissional tem, a maior parte das vezes, problemas na sua vida pessoal e vice-versa. Nós não conseguimos ser excelentes em tudo. Portanto, qual é a maior mentira? É que alguém ou alguma coisa é excelente a 100% no seu todo. Verdade. Não é? Não, por isso é que... e portanto a maior mentira é aquilo que se pretende mascarar, ou aquilo que tem de se mascarar para alguém ou alguma coisa aparecer como o melhor do mundo. Por isso é que eu acredito que se a pessoa se conhecer um pouco melhor, Claro. será a melhor líder, certo? É melhor. O problema é que limpar o espelho da responsabilidade nem sempre é fácil. O melhor líder será aquela pessoa que todos os dias aprende algo novo. Alguma coisa de novo sobre si próprio.
Não é algo novo sobre, obviamente que algo novo sobre o mundo que eu rodeio, sobre as pessoas que eu rodeio. Sem dúvida, mas sobre si próprio. Sobre si próprio. Todos nós descobrimos, se estivermos atentos, todos os dias descobrimos uma coisinha nova sobre nós. Temos é que estar atentos. Temos é que estar atentos, é o que eu acredito, sem dúvida. E é o trabalho mais árduo, na realidade. É porque nós não gostamos de nos ver ao espelho. Não, é tal liderança consciente em que tu tens que olhar ao espelho e dizer, provavelmente não estou a fazer isto da melhor maneira possível, não é? Há pessoas extremamente competentes que nunca chegam ao topo. Achas que o problema está nas competências ou na falta de coragem dessas pessoas? Olha, eu acho que há uma frase muito minha que é o chega-te à frente. Chega-te à frente. E eu digo isto muito, sobretudo às mulheres. Não estamos a falar sobre mulheres, estamos a falar no geral. Mas eu utilizo muito esta frase, sobretudo para as mulheres. Chega-te à frente. Porque há muitas pessoas que têm imensas competências, mas nunca chegam lá. E não chegam lá porque elas se encolhem. O síndrome do impostor, muitas vezes, não é? Não só encolhem-se, têm medo de enfrentar, têm medo de se expor, têm medo de não ser capaz de ser o líder. Exatamente. O líder. Têm medo de não corresponder às expectativas que toda a gente tem, que os outros têm sobre eles. E isto acontece muito às mulheres. As mulheres têm este síndrome, ok? As mulheres têm que se sentir super em todas as situações para se chegarem à frente. Os homens não precisam de se sentir tão precisam super. mais de validação externa. Precisam de mais validação. Portanto, há pessoas realmente muito competentes, mas que nunca chegam ao ponto máximo, exatamente porque não se chegam à frente, porque se escondem, porque têm medo de enfrentar os outros e o mundo. Portanto, sim, a minha resposta para a tua pergunta é sim, há pessoas que têm muitas competências e não chegam lá exatamente pelos medos que têm. Exatamente, vai tudo bater ao teu conhecimento próprio, aos teus metaprogramas, aos filtros que tu usas, a determinadas crenças que tens e que muitas vezes não tens conhecimento deles também. Exato. E que leva a que as mulheres também falem isto não é para mim, é sempre os homens. Mas será que eu preparo um e-mail para dizer eu quero me candidatar a este cargo porque sinto que tenho competência para ele? Se calhar é falta de coragem também, não é? É. Pois, acontece muito. Muito. Uma advogada, professora, empresária, porque és multifacetada. Qual destas profissões mais te desiludiu? Se é que existiu alguma que te desiludiu mais na natureza humana? Bom, a pergunta, nenhuma das profissões me desiludiu, gosto de todas. O ser professor é uma coisa tardia, que eu só comecei há 10 anos a esta parte, 10, 12 anos a esta parte, portanto, mas que eu descobri tardiamente, mas que gosto. Não teria sido capaz de ser professora a vida inteira, ok? E talvez não conseguisse ser professor, o ser professora só seria uma profissão que não me realizaria de todo. Pela mulher que és, não seria só essa, não? Não. Mas tendo em conta que sou professora em pós-graduações, portanto, em coisas que eu é que desenhei, aí gosto muito. Ainda ontem acabei a 4ª edição da pós-graduação de empreendedorismo e inovação, e é com especial orgulho que vejo aqueles alunos acabarem os pedidos deles com ideias que conseguiram transformar num projeto de negócio, não é? E ver que se calhar há ali 2 ou 3 que vão conseguir. E sentires que contribuíste para aquelas pessoas mudarem uma ideia num projeto de negócio é fascinante, ok? Portanto, aqui sim, não me desiludiu nada, é uma profissão que não me desilude pela forma como eu a exerço, e pela fase da vida em que entrei nela. Os timings são muito importantes. Exatamente. Eu não tenho nenhuma profissão em termos de desilusão.
de profissão não tenho desilusão nenhuma, adoro tudo aquilo que fiz e que faço. O que é qual foi a profissão onde me desiludiu mais a condição humana? Na advocacia, como deves imaginar. Foi a mim, eu também sou advogada e essa também foi a que mais me desiludiu, sem dúvida. Porque justiça não é lei, não é? Também. Sim, porque é aí que tu percebes os valores das pessoas. E os egos. Os egos, os valores, ou a falta deles. Ou a falta deles. Exatamente. E o que é que as pessoas são capazes, o que é que as pessoas são capazes para atingir os seus objetivos. Ai, não, é uma profissão que nos obriga de facto a conhecer, nos obriga pela força das circunstâncias a conhecer muito bem a condição humana. Essa também foi uma desilusão para mim. A condição humana. Aliás, é uma razão, se queres que te diga, eu sou advogada há muitos anos, há 39 anos com carteira profissional, fez no dia 24 de junho, portanto, sim, mas quase desde sempre que eu foquei muito no nicho do mercado que são as PMEs, portanto sempre as empresas, e eu nunca fiz, ou poucas, raras vezes eu fiz direito criminal, quando falo de direito criminal, fundamentalmente aquelas coisas que nós chamamos de facto alguidade. Exatamente. Há duas áreas de direito que eu não faço há muitos. Uma praticamente nunca fiz, que é o direito criminal da faca e alguidade. Eventualmente no estágio. Há outra que eu há muitos anos deixei de fazer, que é direito de família. Eu fiz muito direito de família e é violento. E não faço exatamente por isso. Não faço exatamente por aquilo que tu me perguntaste. Exatamente. As pessoas desiludem-me imenso. Quer dizer, como é que uma mulher e um homem se degladeiam ali os egos, não é? Exatamente. E são capazes das coisas mais mesquinhas, por feridas narcísicas, na maior parte dos casos, mas em que quem sofre são os filhos, são as crianças. É para não. Aliás, usam as crianças para o seu belo prazer. Repugna-me, portanto, é uma área do direito em que eu há muitos anos que deixei de fazer. Tive o privilégio de dizer não quero fazer isto, e não faço. Contigo. Okay. O que descobriste sobre o poder que nunca aprendeste nos livros? Aí entraríamos em vários tipos de poder, inclusivamente o poder da sedução que todos nós temos. E podemos utilizar, e muitas vezes utilizamos, mesmo não sendo não tem que ser necessariamente a sedução sexual. Exatamente. Não tem que ser essa. Não tem que ser. Basta pensarmos no seguinte: se nós chegamos a normalmente as pessoas dizem, eu vou a uma repartição de finanças e sou super mal atendida e não sei o que, não. Porque não sabem usar o poder da sedução. Ou a simpatia também às vezes. O poder da sedução passa por uma coisa que se chama empatia. Exatamente. Passa por uma coisa que se chama um sorriso. Passa por uma coisa que diz: esse fato é tão giro, fica-lhe bem, gosto mesmo desse fato. Eu faço muito isso, elas ficam logo contentes. Isto é sedução, pura e dura. Sedução com persuasão, mas positiva, não é para o mal. Mas isto dá-te um poder enorme. Eu fui buscar este exemplo, porque é um exemplo comezinho. Mas é um ótimo exemplo, por acaso. Mas eu uso muito eu sou empática por natureza, mas eu uso muito este meu poder, se quiseres, poder, que é um poder, charme. é um super poder. O bom charme. Um dia perguntaram-me, aliás, acho que foi Linda Pereira, num evento da Mafalda. Não foi a Linda, foi a Mafalda Almeida que me perguntou: Isabel, qual é o superpoder? E eu respondi: a empatia. Empatia, sem dúvida. A empatia é um superpoder. Falta a muita gente, na verdade. Falta. Mas quando me perguntas, há um poder que nós conseguimos exercer na liderança, sobretudo quando nós ocupamos cargos de liderança, e que temos que gerir pessoas e trabalhar com pessoas. E saber colocar-nos um pouco no lugar dos outros. Sim, também mas também saber aplicado. Cativá-los. Quando nós cativamos as pessoas, nós temos um poder imenso. Nós nem nos apercebemos do poder imenso que podemos ter sobre essas pessoas. É verdade, sem dúvida nenhuma. Não é?
Hoje fala-se muito de autenticidade. Mas será que toda a gente aguenta trabalhar com pessoas verdadeiramente autênticas? Qual é a tua opinião sobre isto? Não. Há pessoas que têm muita dificuldade em trabalhar com pessoas verdadeiramente autênticas, mas também digo que eu não acredito muito no verdadeiramente autêntico. Acreditas que tem que haver filtros? E toda a gente tem filtros. E toda a gente De uma tem maneira filtros. ou de outra, não é? Toda a gente tem. Uns mais, outros menos. Uns conseguem trabalhá-los melhor, outros não. Mas toda a gente tem filtros. Ok? Ninguém, para viver em sociedade e, sobretudo, na sociedade atual, em que estamos tão escrutinados com tanta coisa, com as redes sociais, ninguém é 100% autêntico. Verdade. Não é? Aliás, acho que as pessoas são cada vez menos autênticas, exatamente pelo escrutínio que sentem que existe sobre elas e porque elas próprias se expõem muito, não é? Porque as redes sociais expõem-nos, nós próprios expomos-nos muito. Sabes, eu considero que a autenticidade tem a ver que tu consigas manter no que tu mostras o mesmo nos bastidores. E se tu conseguires fazer isso, o problema é que o que eu vejo à minha volta é que, conforme tu referiste redes sociais, vê-se muito show-off. Claro. Mas depois, os bastidores, as pessoas não fazem aquilo que dizem. E isso para mim já não é ser autêntico. Tu, como é óbvio, tu quando entras num sítio, é assim, se estás num casamento, tens que ser uma pessoa, não é? Se estás numa reunião, também não vais te pôr ali aos saltos e a cantar o malhão, não é? Tens que manter a tua autenticidade como pessoa, mas vais-te moldar, não é? Há sempre aqueles filtros, aquelas circunstâncias. Agora, o ser autêntico para mim é manteres uma coerência. Aquilo que tu és, tens que ser nos bastidores. E eu acredito que falta essa autenticidade dos bastidores. Na maior parte das pessoas não são 100% autênticas e algumas, e muitas vezes nem sequer é por um fator negativo, é pela necessidade, todos nós temos a necessidade de agradar, não é? E portanto às vezes há uma questão de adaptação e esquecemos, às vezes há coisinhas que nós tentamos modificar em nós que não são exatamente nossas, mas que nós tentamos adaptar num determinado contexto ou num determinado lugar para fazer parte do clã, do grupo. E assim, mas isso eu nem falo, não falo que isso seja uma questão de perda de autenticidade. Agora, há muita gente que não é minimamente aquilo que mostram, não é? Nada disso. E mais uma vez, isso não é nada de novo, simplesmente a maior exposição. Agora é mais visível, não é? A maior exposição que nós todos hoje temos via. Mais uma vez repito a questão das redes sociais e tudo isso torna essa falta de autenticidade mais evidente, sem dúvida. Porque isso não é nada de novo. Toda a vida houve pessoas que fingiram aquilo, aparentaram. Agora é mais detetável, mais detetável. Agora é mais detetável e mais visível. Mais visível. Qual foi a decisão mais impopular da tua carreira e que, se fosse hoje, voltarias a tomá-la? Mais impopular. Sabes que a minha carreira foi feita por mim sem ninguém. Sem ninguém à minha volta, sem ninguém a dizer, olha, muito mal. Se eu hoje voltasse atrás ao princípio da minha vida profissional ou da minha vida enquanto pessoa adulta, gostaria muito de ter alguém que fosse um tutor, um mentor. Os mentores são um líder espiritual. São muito importantes. Eu digo hoje, todas as jovens hoje com quem eu faço algumas vezes mentoria, mas é na área do empreendedorismo, certo? Mas não tem a ver com isso, tem a ver mesmo com a nossa vida no seu todo. Exatamente, o mentor pode-te orientar pela sua experiência, pelo seu conhecimento. E não tem nada a ver com a família, porque eu tenho um pai tive uma mãe maravilhosa, tenho um pai maravilhoso. Incrível, que ainda hoje eu conheço e tive o prazer de conhecer. Aos 90 anos me dá conselhos, é o meu maior crítico positivo e negativo, não é?
E não é por falta disso, ok? Não é por falta de valores que me foram incutidos, não é por falta de ter um pai e uma mãe que me deram uma educação muito boa, mas há coisas que não falas com o pai. Coisas, numa determinada idade, hoje eu falo tudo com o meu pai. Mas no princípio da nossa vida, aos 20 e poucos anos, nós não falamos tudo com o pai, é nem mais com a com a mãe. mãe. Nem com a mãe. Ou então com uma pessoa amiga, não é? Mas se nós tivermos alguém a quem reconhecemos determinadas qualidades, que nós possamos pedir conselhos. Eu gostava de ter tido também. Eu adorava Teria ter sido tido. importante. Eu adorava ter tido e acho que a minha carreira podia ter sido melhor ou melhor, o que eu te quero dizer, podia ter dado passos mais cedo que os dei, porque teria sido validada Exatamente, de outra forma. de outra forma. Portanto, gostava muito de ter tido essa mentora, essa líder, mentor, líder espiritual, ou o que tu quiseres, que não fosse o pai ou a mãe, independente por razões óbvias, não é? Até porque, por exemplo, na área profissional, na área mais profissional, por muito que os meus pais quisessem ajudar-me, havia ali algumas Lacunas, lacunas, que eles não não é? poderiam Estamos a falar salvaguardar. de gerações diferentes, Claro. em que, e, portanto, os meus pais, o meu pai é um self-made man, tu Exatamente. conheces, portanto, um empresário Uma com força sucesso, da natureza mesmo. mas foi ele que se fez a si próprio, portanto, ele próprio também precisava de validação. Eu costumo dizer que recorrerem à mentoria É muito útil. é muito útil. É muito útil. Eu faço mentoria executiva a homens e a mulheres, e é engraçado quando começam a fazer um processo, dizem: porquê é que eu não fiz isto mais cedo? É. Porque às vezes é uma mera. Será que se analisasse a situação desta forma e se a fizesse assim? E a pessoa vai pensar de uma outra forma e sente que efetivamente pode ter um caminho diferente. Portanto, a mentoria é um ato de coragem e Aliás, muitas pessoas eu não veem isso como vergonha. eu não né? assumi determinados cargos, não assumi determinadas organizações mais cedo. Exatamente por falta dessa validação. Exatamente, é Não muito é? importante. As pessoas dizem, vai. Percebes? Eu precisava de facto ter tido essa. Portanto, fugi um bocadinho à tua pergunta, mas fui Não, ao mas está encontro, ótimo. da resposta que mais verdadeira que te posso dar. Ok. Há uma diferença enorme entre ser respeitado e admirado. O que escolheste construir para ti? Eu gosto que as pessoas me admirem, que me respeitem por aquilo que eu sou e por por aquilo que eu fiz. São coisas um bocadinho, para mim são conceitos um bocadinho diferentes, ok? Ou podem ter conotações um bocadinho Conotações diferentes, diferentes, sim. ok? Porque há pessoas por quem nós temos respeito no sentido que elas exercem alguma autoridade, não é que nós admiremos o que elas fazem, Isso também é verdade. ok? Portanto, se tu me Há perguntares. muitos que é mais medo do que respeito na realidade. não é? Exatamente. Portanto, o respeito às vezes envolve a conotação do respeito, às vezes envolve a autoridade, medo. Sim. E eu não quero que ninguém me faça por essa via. Prefiro que as pessoas me admirem por aquilo que eu sou, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu tive coragem de fazer, de assumir, de ser Eu acredito pioneira. que tu tens as duas, admiração e respeito. Sim. Neste momento, Sim, talvez, mas que seja um respeito por aquilo que eu sou e não por nenhuma autoritarismo exagerado, como se vê aí no mercado, não é? Eu no outro dia fiz o FNAC Talks lá com o Pedro Ramos e com o João Caldeira, Sim. foi muito engraçado, porque o líder que exige lealdade não é um bom líder. Se tu exiges, as pessoas têm medo. Claro. Isso não é ser líder. Isso tu tens que exigir. Se as pessoas estão bem, tu não precisas de lhe exigir lealdade, porque elas vão ser líderes. Por isso não é que é importante que elas te admirem Exatamente. e mais admirar E do que respeitem não respeitar. pela autoridade. Exatamente. Na tua opinião, qual é o comportamento que destrói mais líderes? Aquele que, para ti, às vezes não se identifica, mas ele está lá. Olha o autoritarismo. Eu quero o posse eu mando. Exatamente. Tem que ser como eu quero. A minha opinião é que vale. Eu posso ouvir toda a gente, mas não vou mudar minimamente aquilo que eu já decidi internamente.
Esse é o pior líder, não é? Esse é o pior líder, porque há muitos líderes, ou há muitas pessoas que ocupam lugares de liderança que põem toda a gente. Agora, pá, é bonito que é pôr toda a gente à volta da mesa a dar a sua opinião, e eu faço de conta que eu vou tomar boa nota das opiniões todas que me foram dadas. Quando eu já tenho a minha decisão tomada na cabeça e não vou mudar E nem nada. explica porque é que não a vai fazer, porque se Exatamente. comunicasse. Portanto, é óbvio que às vezes é difícil nós conseguirmos agarrar todas as opiniões que a equipa dá, não é? Mas o importante é sabermos tirar o melhor de cada de cada opinião, e tentarmos sistematizar as coisas de maneira a conseguir aplicá-las. Eu sei que isto não é sempre fácil. É verdade. Não é de todo fácil. Agora, completamente diferente é tu fingires que ouves, mas na verdade já tens a tua decisão mais do que tomada, e vais em frente. É verdade. Qual foi a pessoa que mais te mudou sem te tentar mudar? Meu pai. Sem dúvida nenhuma, foi o meu pai. Ele nunca me tentou mudar, mas com a sua forma de ser e de estar, foi-me moldando e, portanto, foi-me mudando. Não tenho dúvida nenhuma de dizer que foi ele. Maravilha. E há coisas muito engraçadas que eu dou por mim a fazer, mas é mesmo, eu não pensei antes que ia fazer assim. Saiu, é espontâneo, e depois dou por mim que são coisas práticas. Foi ele que me moldou assim, ok? E portanto, ele nunca me tentou mudar, até porque ele sabe que eu tenho uma forma de ser um bocadinho difícil. Dizer que temos mau feitiozinho, não é? Muito mau feitio, não é? Eu aqui há uns dias pus um post que era, quando eu era criança chamavam-me birrenta, quando era adolescente era completamente uma contestatária, depois passei a ser feminista e agora sou uma referência, não é? Como costumam dizer. Pronto. Exatamente porque sempre tive mau feitio. Toda a gente dizia que eu tinha Toda mau a gente feitio. diz que eu tenho mau feitio. Muito mau feitio, tenho pele na venta, etc. E portanto ele sabia perfeitamente que não era impondo que me mudava. Aliás, eu não seguia. Tu há bocado perguntaste-me pela minha profissão. A minha profissão não tinha nada. A minha profissão veio a ser advogada e depois professora não sei o quê, por contraponto a ele, porque eu quando acabei o meu curso de Direito, o que eu queria mesmo, porque eu acabei o curso, fiz Ciências Jurídico-Económicas, no ano em que em Portugal entrou na altura, a CE. E portanto o meu sonho, eu era excelente aluna fiscal e a economia internacional, e portanto o que eu queria mesmo era virar-me para Estrasburgo, e estudar e ir, obviamente, fazer uma carreira internacional na Comunidade Económica Europeia, à qual nós tínhamos acabado de aderir. Esse era o meu sonho, era o que eu queria fazer, simplesmente isso implicava muito dinheirinho, porque na altura não havia Erasmus, nem havia. Minha filha tem esse sonho de ir para a União Não havia Europeia. Erasmus, nem havia low cost, nem havia hotéis baratos, não havia nada dessas coisas, era tudo muito caro. E eu já trabalhava, mas era já para ganhar, já para gastar, Claro, óbvio, como boa jovem, e portanto eu estava à espera que o meu pai bancasse, né, os meus estudos. E ele na altura disse, ele queria que eu seguisse as empresas, que eu continuasse na liderança das empresas que ele tinha, e que eram empresas familiares, mas e portanto ele sabia que se eu fosse embora, que nunca mais me agarrava. E depois o que ele me disse, lá está, moldou. Ela disse, ok, se quiseres, vai, eu não te vou impedir, tu és livre de fazer aquilo que tu entenderes.
Simplesmente vais pelos teus próprios meios. Pois. E aceita que dói menos. E portanto, mas isto para te dizer, ele não me deixou, ele não me disse que não me deixava, ele disse vais pelos teus próprios meios, só que eu naquela altura não tinha reunido ainda os meios que me permitissem fazer isso. E portanto, ok, é assim, pois aqui nas empresas eu também não fico. Pois. E portanto, cortei, não cortámos relações, mas ficámos ali um bocadinho. E eu segui e tive que fazer várias coisas, designadamente o estágio da advocacia, que nunca me tinha passado pela cabeça que iria que iria ser advogada. E no entanto, olha, fui fazer o mestrado e a vida foi acontecendo, não é? E fui fazer o estágio da advocacia, não sei o quê, e a vida foi acontecendo e acabou por acontecer. E é muito engraçado, mas lá está a tal. Ele não me mudou, mas moldou-me. Exatamente, sem dúvida. Porque ele sabia que não valia a pena confrontar-me. Quanto mais me confrontasse. E o moldar para programar para o bem é uma coisa boa, não é só para o mal, não é? Portanto... Exatamente. Portanto, sem dúvida, a tua resposta tens aí. Ok. A tua pergunta tens aí a resposta. Vou pedir que tu deixes aqui uma pequena palavra aos nossos jovens. E porquê? Como sabes, a Faz a Tua Mudança, para além da parte corporativa, mentorias executivas, tem o Faz a Tua Mudança Next Gen, para jovens, através da autoliderança, confiança, comunicação. Aliás, no evento anual deste ano vai haver um debate só com a juventude para explicar a sua perspectiva sobre liderança, mudança, etc. Vai ser moderado pelo Pedro Ramos, portanto vai ser um bocadinho hilariante, não é? Bom, isto para dizer o quê? Que eu aposto mesmo na juventude e acredito que esta autoliderança para eles seria importante também, em menos validação dos TikToks da vida e mais conhecimento de si próprios. Se tivesses apenas um minuto e viras para a câmara, para estes jovens, para falar aos jovens líderes da nossa lusofonia, sem filtros, sem diplomacia e sem medo de desagradar, o que lhes dirias para eles darem o passo e fazerem a sua mudança? Que se conheçam a si próprios. É muito importante que os jovens se conheçam a si próprios, tentem conhecer o melhor possível e que sigam os seus sonhos e os seus talentos, ok? Eu sou daquelas pessoas que acredita que, primeiro, que o talento não tem género, mas sobretudo que nós não temos todos que ser engenheiros e doutores, temos que ser excelentes naquilo, em qualquer profissão e de acordo com o talento que nós temos. Eu sou presidente do júri do Concurso Nacional de Empreendedorismo Jovem e estive, no princípio deste mês, com 200 jovens que apresentaram as suas ideias de negócio, desde as escolas básicas aos politécnicos, às universidades, e encontrei tanta gente, tanto jovem, com tanto talento, com tanta capacidade. Não temos que ser todos engenheiros, doutores, podemos ser serralheiros, pedreiros, carpinteiros, podemos ser aquilo que nós quisermos. E por isso, se não gostas de estudar, entende-te a ti próprio, percebe-te a ti próprio, conhece e vê qual é o teu talento, o que é que tu gostavas de fazer e vai em frente, sem medos. O mundo é de quem ousa. Sem dúvida. Obrigada por essa mensagem maravilhosa. Se tivesses que me fazer uma pergunta, qual é que seria? Tu, advogada, tu és advogada. Advogada, bancária, empresária, sei lá. Porque este fascínio pela consultoria, pelo coaching, o que é que te levou a ter este fascínio? A dor. As mudanças que a vida me colocou. Eu acredito que nós temos sempre aquela mudança em que a vida nos impõe isso. Mudanças que nós somos obrigados a ela. Ter que deixar a advocacia para ajudar os pais a pagar dívidas e entrar no milénio 22 anos, e aquele foi o teu propósito, e fazê-lo bem. Depois foi o marido que faleceu com cancro, que te deixou uma empresa de marketing digital em que tu, sem ler nem escrever, tiveste que te reinventar. Depois perdeste isso.
descobriste que a autoliderança falta muito às pessoas e que te colocas a jeito para seres magoada de uma forma que se calhar não é o melhor. À custa de tudo isso, surgiu a programação neurolinguística à minha vida. E entro em casa e digo aos meus filhos: acabou, só ando a fazer asneiras, está na hora de fazer uma mudança. E surgiu o Faz a Tua Mudança. Muito a medo, há 3 anos. O ano passado ainda estive como numa imobiliária, como Head Operations, etc. Até que os meus filhos, em fevereiro do ano passado, disseram: não achas que já chega de viveres o sonho dos outros e fazeres aquilo em que acreditas? Mas os filhos são os amores, não é? Mas Sim. as contas têm que ser pagas, não é? Mas de qualquer das formas eu aceitei o desafio deles e de forma mais consistente e perentória, com todo o estudo, com toda a evolução que estava nos bastidores dos últimos 3, As 4 anos. aprendizagens. Exatamente, e juntei, por isso é que o coaching para mim, eu vejo de uma forma diferente. Eu não vejo só sessão de coaching, eu criei a mentoria. Porque tu na mentoria tu consegues dar uma perspectiva diferente às pessoas. Tu consegues misturar técnicas de PNL e ajudá-las e orientá-las de uma determinada maneira, consegues usar técnicas de coaching e consegues usar a tua própria experiência. Porque eu às vezes estou numa mentoria, estou a fazer análise SWOTs dos hotéis, do cliente, da estratégia de marketing. Portanto, podemos ajudar de uma forma diferente. Portanto, o que faz a tua mudança foi, pela primeira vez, não ser levada pela vida, mas ter sido eu que decidi fazer a minha mudança. Muito bem. E chegamos aqui. Parabéns. Parabéns a ti e obrigada por estares aqui. Não, e parabéns a ti por teres tido a coragem de dar esse passo e de estás a fazer aquilo que é o teu sonho. Eu acabei de dizer para os jovens que, que ousem. O mundo é de quem ousa. O mundo é de quem ousa. Mesmo que não seja fácil, porque não é fácil. Não, nunca é fácil. Desafio constante e há Nunca é dias fácil. desafiadores em que vem o tal síndrome: será que eu sou capaz? Será que chego lá? Mas é acreditar e fazer a nossa mudança. Muito obrigada. Foi um gosto ter-te comigo. Muito obrigada também, Adriana. E o mundo não precisa, de facto, de mais líderes com cargo. Precisa, sim, de autoliderança consciente e saber ousar, como disse a nossa querida Isabel Neves. Assiste do princípio ao fim, porque vai valer a pena. Faz a tua mudança.